Após muitos anos, finalmente uma sequência direta do grandioso Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é lançada. Mas e aí, será que Dragon Ball Sparking Zero faz jus ao seu antecessor? Ele conseguiu superar o grandioso Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? Neste vídeo, darei minha opinião sincera sobre o que achei de Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero foi desenvolvido pela Spike Chunsoft e publicado pela Bandai em 10 de outubro de 2024. O jogo possui um modo história que é o famoso resumão da obra, mas com algumas novidades. Aprimorando os seus antecessores, o jogo introduziu histórias What If, o famoso e se. Fazendo algumas escolhas ou cumprindo determinadas condições nas batalhas, uma nova linha do tempo será aberta e uma nova história será contada. Por exemplo, e se o Goku não tivesse morrido na luta contra o Raditz? E se a Genkidama tivesse eliminado o Freeza? E se o Vegeta não deixasse o céu se fundir? E por aí vai. Diferente dos jogos anteriores, Dragon Ball Sparking Zero acerta muito nesse aspecto. Nos outros jogos, esses eventos eram liberados após completar o jogo inteiro. Aqui, eles são acessíveis diretamente na linha do tempo do jogo e de forma mais completa. A única ressalva que preciso fazer sobre o modo história são os excessivos slides, que quebram bastante a imersão. Contudo, quando há cutscenes, elas são bem animadas e de alta qualidade. A jogabilidade de Sparking Zero realmente me surpreendeu. Conseguiram deixar a gameplay ainda mais dinâmica e frenética em comparação com o Tenkaichi 3. A direção de gameplay está de parabéns, pois as mudanças feitas foram cruciais para tornar esse jogo incrível. Em relação aos combos, são 90% iguais aos do Tenkaichi 3, com muitas melhorias. Recomendo muito usar os controles clássicos, principalmente se, assim como eu, você estiver com a jogabilidade do Tenkaichi 3 em mente e bem fresca, pois será muito mais fácil você pegar o ritmo do jogo. Lembra do Tenkaichi 3 quando você batia e se teleportava? O famoso quadrado e bolinha? Esse ataque ele consumia muito Ki. Aqui em Sparking Zero isso não consome tanto, deixando a gameplay ainda mais fluida e dinâmica. E dessa forma você consegue ter uma defesa e um tempo de resposta muito mais rápido e eficiente. Outro ponto muito forte é o carregamento do Ki. Ele é rápido, diferente do Budokai Tenkaichi 3, onde o carregamento era muito lento, especialmente dependendo da transformação que você estivesse usando. Era um saco você usar o Super Saiyajin 3 ou Super Saiyajin 4, porque esses personagens carregariam muito lento. Eles carregam lento pra caramba, isso é ruim. Aqui, felizmente, o Ki carrega muito rápido, mesmo sem ser carregado manualmente, tornando o ritmo do jogo e das batalhas muito mais interessantes. De modo geral, o restante é semelhante ao antecessor: combos, sistema de poderes e efeitos. Uma melhoria muito notável é o combate, que está ainda mais rápido e frenético. A movimentação é ágil. Eu me surpreendi, pois já achava o Tenkaichi 3 muito rápido e pensei que não conseguiriam superá-lo, mas aí veio o Sparking Zero e melhorou ainda mais. E para ficar melhor ainda, é você deixando esse like supimpeira no vídeo e se inscrevendo no canal. Apesar de todos esses pontos fortes na jogabilidade, o jogo possui seus defeitos. Os ataques de Rush, por exemplo, estão bem mais difíceis para acertar, diferente do Tenkaichi 3, no qual o personagem seguia o adversário. Aqui o personagem ele passa reto ou passa do lado. Cara, dá uma agonia isso daí, velho. Diversos momentos durante minha jogatina isso aconteceu e eu acho que era algo que eles deveriam melhorar. A navegação do modo história precisou um pouquinho mais de polimento. Se você usa a navegação padrão, para você ir mudando as casas é muito lento, cara. É horrível, quebrando totalmente o ritmo de navegação do jogo. Mas se você aperta o L2, por exemplo, vai abrir uma linha do tempo no qual se torna mais fácil de navegar. Outra coisa que me incomodou bastante é o HUD para escolher os personagens. Eu achei bem feio. Ainda mais se compararmos aos outros jogos da franquia, que eram bem mais bonitos. Aqui erraram muito. Pela quantidade de personagens, deveriam ter seguido o modelo similar ao Red Blast 2.
Eles deixaram cada transformação com ícone, parecendo que é um personagem diferente. Diferente dos jogos anteriores, em que ao clicar no personagem apareciam suas transformações, deixando tudo mais bonito e otimizado. A questão de estar tudo separado pode atrapalhar um pouco no quesito navegação, de você pegar o personagem correto. Então esse daí é um baita ponto negativo. O que mais me incomodou no modo história são os slides excessivos. Eu achei até engraçado que em alguns slides tem até um pouco de animação em algumas partes, mas seria muito mais imersivo se fossem cutscenes ou os diálogos in-game, como o jogo possui também. Eu sinceramente odeio isso em jogos de anime, essas gameplays de PowerPoint. Quebra demais a imersão. Acho que um dos principais fatores para isso acontecer com frequência é o prazo que precisam entregar o jogo. Aí algumas coisas vão ficando de lado. Pegando por exemplo, Naruto Storm 4 teria cutscenes animadas, tem até aí nos arquivos do jogo, mas devido ao prazo de entrega, eles tiveram que tacar PowerPoint no jogo mesmo e assim foi. Sendo bem sincero, eu prefiro que o jogo seja adiado e venha de forma mais caprichada. Algo que acaba matando a experiência de Dragon Ball Sparking Zero, principalmente nas lutas e eventos What If, é o fato do jogo não estar dublado. Isso acaba matando totalmente a experiência. Como a gameplay é frenética, ou você presta atenção no jogo ou nos diálogos. E como os eventos What If são histórias originais, você acaba perdendo muito as linhas de diálogo durante as batalhas. Algo, se o jogo tivesse dublado, seria totalmente diferente e muito melhor de acompanhar. E eu enfatizo muito a questão da dublagem, pessoal, porque é o mínimo que precisamos receber. O jogo não é barato e é de uma das franquias mais lucrativas para a Bandai e a Toei Animation. Ter feito esse esforço de trazer o jogo dublado mostraria o comprometimento que a desenvolvedora e distribuidora tem com o público, ainda mais se tratando de um jogo tão importante como esse. Naruto recebeu 2 jogos dublados, Cavaleiros do Zodíaco teve jogo dublado e Dragon Ball, lançando mais uma vez uma pedrada, não teve. Desde Dragon Ball FighterZ era para termos dublagem. Espero que a Bandai possa dar mais importância para esse detalhe, que faz toda a diferença para nós que queremos desfrutar de uma experiência completa. Dublagem em jogos é até mais importante do que em filmes, porque quando você está jogando, sua atenção é 100% na gameplay. Não dá pra você estar no meio de uma batalha ou no meio de uma ação, por exemplo, e lendo caixa de texto que tá aparecendo no canto inferior da tela. Não tem como. Perderam mais uma vez a oportunidade de dublar um jogo incrível de Dragon Ball e entregar uma experiência única. Se o jogo tivesse dublado, a repercussão seria muito, mas muito maior. A inconsistência no design dos personagens me incomodou demais. Tem modelos de personagens que são muito bem feitos e bem trabalhados, como o Goku, por exemplo. Cara, ele tá muito bonitão, olha os traços disso daí. Mas outros ficaram bem feios, e feio até demais. Meu destaque aqui vai para o Gohan pequeno, Caulifla e Kefla. Horrível. Cara, o que fizeram com o design desses personagens? Ficou muito estranho. E isso incomoda muito, porque tem personagens que estão bem trabalhados visualmente e outros ficaram meio que de lado nesse aspecto. Eu não entendi isso, de verdade. Falando dos pontos negativos, até parece que o jogo só tem coisa ruim, mas o jogo acerta em muitos aspectos também. Os efeitos visuais que Dragon Ball Sparking Zero possui são incríveis, as auras, os efeitos dos golpes. Confesso, quando tinha saído as primeiras gameplays do jogo, eu achei desconfortável, mas queimei a língua nessa. Ficou incrível e uma ótima direção de arte nesse aspecto. Eu achava que seria impossível que o jogo conseguisse ser tão fluido no quesito jogabilidade quanto o Budokai Tenkaichi 3, mas o jogo conseguiu. E digo mais, Budokai Tenkaichi 3 foi superado. E além disso, algo que eu amei de ver nesse jogo é como eles misturaram os melhores elementos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e do Dragon Ball Raging Blast 2.
fizeram um excelente trabalho. O controle padrão do game é basicamente o mesmo os comandos do Red Blast 2. Em um mundo lotado de DLC, Sparking Zero tem uma grande gama de personagens. E o mais legal disso tudo é que você libera eles jogando. Diferente de jogos com DLC de personagens excessivos, né, Fighters? O jogo já possui 3 DLCs anunciadas e vai chegar mais coisa por aí. Espero que venha mais sagas What If junto das DLCs. E esse jogo, ele aparenta que vai ter uma vida muito longa, então a gente pode esperar que pode chegar pacote com mais personagens por aí. O jogo possui uma gama muito alta na sua variedade de poderes, ataques especiais. Eu gostei de ver isso aqui. Fora isso, temos uma aba de customização. Acho que nas DLCs deve pintar mais itens cosméticos também. Seria muito interessante eles incluírem nisso. Se tem uma coisa que me surpreendeu também é o tamanho dos cenários. É absurdo como tudo é grande e é o maior da franquia. Eu fiquei impressionado. Os efeitos de destruição estão bem feitos. Fora que dá pra você entrar em alguns lugares e é muito legal como ele trabalha muito bem a questão de perspectiva dos cenários. Muito bem trabalhado. Quando o jogo de luta tem poderzinho, o jogo precisa que a barra de energia carregue rápido. Dessa forma, o dinamismo da gameplay é mais alto, dando inúmeras possibilidades. Eu gostei muito dessa decisão. Essa foi certeira demais, deixar o carregamento do Ki muito mais rápido. Dragon Ball Sparking Zero possui cutscenes, elas são muito bem feitas, dá um gostinho de como seria se o jogo seguisse esse padrão por completo no modo história. Apesar de serem momentos chaves, Sparking Zero deixa a gente com um gostinho de quero mais quando elas aparecem, principalmente nas histórias What If, que são a novidade do game. A curva de dificuldade do jogo eu achei muito interessante. Ela é muito similar aos seus jogos antecessores. E tenho que tirar o chapéu que a inteligência artificial dos inimigos são excelentes, deixando cada luta ser única com o seu grau de dificuldade. E essa introdução dos desafios secundários aumenta muito o fator replay e força o jogador a entender as mecânicas do jogo para avançar na história e avançar nos eventos What If. Vi muitas pessoas reclamando nas redes sociais da dificuldade de enfrentar o Vegeta Ozaru. Confesso que não vi essa dificuldade por minha parte, por já estar familiarizado com a franquia, mas para quem nunca tocou o dedo em nenhum Budokai Tenkaichi, realmente será dificultoso. Minha recomendação, antes de começar o modo história, faça o tutorial de combate, entenda as mecânicas do jogo. O jogo vai te mostrar como elas funcionam e depois é só você usar a sua criatividade e começar a misturar o que você aprendeu. Prometo que sua experiência vai ser totalmente diferente, até mesmo para quem já conhece a franquia. O jogo até tem a opção de diminuir a dificuldade, mas você não vai conseguir ter progresso nele, principalmente nos What If. Um dos pontos que mais curti no game foi o Kaioken, apesar de não ter colocado ele como uma transformação, e seria muito mais legal, ele continua como poder de efeito. Porém, agora é possível carregarmos o Ki normalmente e usar ele com Super Saiyajin Blue, que fica insano de bonito. Um excelente acerto. Em relação à trilha sonora, eu preciso ser bem sincero com vocês. Foi uma das coisas que mais me decepcionou. Para mim, as trilhas sonoras não pegaram ainda. Tem uma ou outra que são legais, mas no geral eu achei muito fraca. Faltou mais aquela pegada do rock pauleira que tinha nos Budokai Tenkaichi 2 e 3, que também está presente no Red Blast 1 e 2. Teve algumas trilhas que tentaram deixar na pegada do Super, com aquela sonoridade mais de orquestra, enfim. E eu acho isso bem interessante, mas acho que eles deveriam ter seguido essas duas pegadas, o rock pauleira bate-cabeça e a orquestra épica. Seria perfeito. Agora, em relação à direção de áudio, o jogo ele está bom. Os sons dos poderes, os efeitos, as vozes, estão tudo com uma qualidade muito boa. Espero que em algum momento lancem um pack aí com as trilhas sonoras da franquia Red Blast e Budokai Tenkaichi. Seria interessante demais. E teria sido ainda melhor se eles tivessem refeito as trilhas sonoras do Budokai Tenkaichi 2 e 3. Teria um baita fanservice e perderam a oportunidade. Dragon Ball Sparking Zero conseguiu deixar duas coisas bem claras. A primeira é que sim,
ele é muito superior ao Budokai Tenkaichi 3 e segundo, dá para termos bons jogos de anime. É incrível que após Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball só ganhou jogos de qualidade. Eu queria que a Bandai tivesse o mesmo primor com jogos de outras obras e amei essa linha diferentona do Zoarif. Espero que em uma possível sequência as histórias foquem 100% nisso, trazer histórias originais, algo totalmente diferente. É cansativo sempre revisitarmos a mesma história do anime. Sinceramente, eu já estou de saco cheio disso daí. E eu falo de todos os jogos de anime. E aquele vale de 12, 13, 14 e 15 anos ficou muito feliz de ver um dos seus jogos favoritos da época do PlayStation 2 ganhando uma sequência digna. Ele iria pirar com tudo isso. Caso vocês quiserem comprar Dragon Ball Sparking Zero bem mais barato, naquele precinho super pera, compre pelo meu link lá na nuvem e aproveitem. Assista também minhas outras análises que estão aparecendo aí na tela. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.